Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de geografia, continuando o nosso capítulo que fala sobre as indústrias precursoras, a industrialização dos países, primeiro país a se industrializar. Nós já estudamos a industrialização da Inglaterra, do Reino Unido de uma forma geral, e agora a gente vai para a industrialização dos Estados Unidos. Hoje, o país mais rico do mundo, mais desenvolvido, com a maior concentração de indústrias, maior concentração de maiores indústrias entre as maiores do mundo. Só que assim como o Brasil, vamos dizer, de certa forma, os Estados Unidos começaram a partir de um processo de colonização. Lá, durante as grandes navegações, os europeus também chegaram ao território. No caso dos Estados Unidos, eles foram colonizados por britânicos, franceses e espanhóis, sendo que o início da história dos Estados Unidos ele tem início com a ocupação dos britânicos, da Inglaterra. Inicialmente, os Estados Unidos da América era apenas essa parte aqui em roxo, que era conhecido como as 13 colônias, as 13 colônias que se desenvolveram inicialmente pela colonização britânica. Com o passar do tempo, eles foram expandindo seu território até chegar ao que a gente tem aqui de uma forma geral. Então a gente tem aqui os processos, como eles conseguiram expandir. Essa expansão foi por compra, por guerras, por ocupação, briga com os índios, e assim eles constituíram o grande território que eles têm hoje. Então eles foram colonizados principalmente por britânicos. O índice da colonização inglesa é um pouco diferente, por exemplo, da colonização aqui do Brasil, principalmente por causa do clima. Lá nos Estados Unidos eles têm uma região de um clima mais temperado. Então, quando os ingleses chegaram no processo de colonização, os Estados Unidos meio que ficou dividido em duas partes, vamos dizer assim. Ó. Essa parte aqui que eu estou passando da linha vermelha para baixo era uma região mais quente. E essa parte para cima, a região mais sul, ou mais fria, desculpa. Então ela ficou mais ou menos assim. Nas colônias do norte, a região mais de cima, ele tinha um clima mais frio. Então, como o clima era frio, não dava para produzir aquilo que os europeus queriam, cana-de-açúcar, por exemplo, que necessita de um clima quente. Então, nessa região, a produção ela passou a ser para o consumo próprio, as pessoas que vinham para lá produziam para comer, era feito em pequenas propriedades, então as fazendas eram pequenas, e o trabalho era feito entre a própria família, então era um trabalho que não era escravizado. Na região do clima sul, o clima, desculpa bem que está errado, é clima quente, como era o clima quente, favorecia o desenvolvimento da produção daquilo que os europeus não tinham, então a produção ela era em grande quantidade voltada para exportação, para exportar para a Europa, e nessas grandes fazendas, geralmente o trabalho era escravo. Como é que vai começar o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos? Nessa região de clima mais frio, as pessoas que vinham para cá, elas não tinham a possibilidade de produzir nas grandes fazendas, então a região que vai receber uma quantidade de imigrantes considerável, e em regiões como, por exemplo, Nova York, Boston, Filadélfia, começou a desenvolver um ritmo acelerado de produção manufatureira, pequenas fábricas para produção, para vender para a população local. Então, associada à questão do clima. Então, na região de clima mais frio, vai ser a primeira a começar a se desenvolver. Na região de clima mais quente, vai predominar sempre a questão da grande propriedade, trabalho escravo voltado para a exportação. No início ficou mais ou menos assim. No dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos conseguem sua independência depois de uma série de conflitos com a Inglaterra, uma guerra que vai perdurar. Eles se declaram independentes. E aqui a gente tem fatores que ajudam a explicar esse processo de industrialização. Então, por exemplo, o que pode ser considerado como um fator que ajudou? Primeiro, eles foram colonizados por britânicos de religião protestante. Nessa época, pós reforma protestante, mais ou menos era o seguinte: a Igreja Católica ela condenava a exploração do lucro, você enriquecer explorando os outros. Já os protestantes, eles diziam que se você está enriquecendo é porque Deus quer, e eles incentivavam essa questão do trabalho, da propriedade e da exploração. Então, vão beneficiar-se por causa disso. Os protestantes
favorecer o desenvolvimento do capitalismo. Além disso, na região do território dos Estados Unidos possuíam grandes reservas de minério, carvão, ferro, outros produtos de minérios que foram utilizados nesse processo de industrialização. Também tinha uma farta e bem distribuída rede hidrográfica de rios importantes, de lagos que favoreciam a navegação, que a gente tem aqui nesses mapas. Aqui no mapa dessa parte de cima, a gente tem as regiões de minérios, regiões que foram desenvolvidas a partir da mineração. Tem o petróleo, tem jazidas de gás natural, tem a região, por exemplo, de cobre, ó, aqui com essas barrinhas, minério de ferro, a gente tem as hidrelétricas, usinas nucleares, e desse outro lado daqui, a gente tem os grandes lagos chamados, que está na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, que favorecia a navegação, o transporte de mercadorias por barcos. Então isso ajudou muito. Os Estados Unidos, entre 1861 e 1865, eles passaram por um processo chamado de Guerra de Secessão. Foi uma guerra civil travada entre os estados do norte, de clima frio, que começou a se industrializar, e os estados do sul, que basicamente eram grandes fazendas com trabalho escravo. Os estados do sul não queriam passar por esse processo de industrialização, queriam continuar com a escravidão, declaram independência do resto das colônias, e aí vai começar essa guerra, que vai acabar com a vitória dos estados do norte, principalmente influenciados pela questão do fim da escravidão, que estimulou os ex-escravos a lutarem. E aí, com o passar do tempo, o governo, após a Guerra de Secessão, durante e após a Guerra de Secessão, o governo dos Estados Unidos, ele passou a adotar medidas para tentar estimular o consumo, comprar, vender e ter quem pudesse comprar. Então eles fizeram algumas leis para incentivar esse mercado consumidor a se desenvolver. Além de ter mais gente para comprar, mais gente espalhada pelo país, para não ficar só em uma região, diversificar a produção em várias regiões. Então o que foi feito? Primeiro ponto, o fim da escravidão. Escravo não recebe salário, se não tem salário não pode comprar. Eles acabaram com a escravidão para incentivar o trabalho assalariado, os ex-escravos iriam ganhar salário, assim poderiam comprar e poderiam vender mais. Outra coisa, para incentivar esse mercado consumidor, foi a criação da chamada Lei Lincoln, que cedeu 65 hectares, que é uma grande quantidade de terras, para as pessoas que fossem para a região oeste do país. Só voltar aqui, ó, no mapa. A colonização ela começa desse lado aqui, no leste. Esse lado aqui, durante muito tempo, era basicamente onde os índios moravam. O governo ele incentivou dessas terras para quem viesse para cá, para ocupar todo o território, fazer com que o país se desenvolvesse mais. E outro fator para estimular o consumo foi incentivar a vida de imigrantes. Pessoas de fora eram atraídas para morar nos Estados Unidos. Com isso, milhares de pessoas foram atraídas para a região. Então, ao longo da história, os Estados Unidos ele foi feito por um país de imigrantes, receberam muita gente de fora. Hoje os Estados Unidos ele tem um rígido controle para aceitar imigrantes. Então, ele foi construído pela imigração, mas hoje em dia ele tem um controle muito grande nessa questão de imigração. É o contrário do que foi feito ao longo da história. Aí a gente tem aqui as regiões industriais. Primeira região a se industrializar foi a região nordeste dos Estados Unidos. Essa aqui, ó, que está alaranjada aqui nessa parte de cima. Aqui a gente tem a distribuição das indústrias no país todo, os principais tipos de indústria. Alta tecnologia, ó, a gente tem desse lado, um pouco mais para esse lado, no Vale do Silício. Automobilística, eletrônica. Os Estados Unidos têm uma produção industrial bem diversificada. Então, a primeira região foi o Nordeste. Nessa região Nordeste, a gente vai destacar aqui Pittsburgh, que é conhecido como a cidade do aço. Lá tem uma grande concentração de siderúrgicas. E também a região metropolitana de Detroit, que ao longo da história dos Estados Unidos, ela foi conhecida como o centro industrial automobilístico, onde tinha as principais empresas de produção de carro. Hoje em dia, Detroit ela é uma cidade quase que sucata. As grandes empresas saíram de lá. Então aqui, ó, localizando, Pittsburgh está aqui, a questão da produção de aço, e Detroit está aqui a produção de carro. Hoje em dia,
Detroit está começando a se recuperar na produção de carros, mas ela passa um bom tempo abandonada. A outra região, a região sul dos Estados Unidos. Na região sul, a gente vai ter o destaque para a questão do petróleo e da corrida espacial. Primeiro, a região ela ganhou um grande impulso de industrialização quando foi descoberto petróleo no estado do Texas, que fica aqui nessa região aqui, ó. Eles descobriram petróleo gera muito dinheiro, então atraiu muita gente. Além disso, a gente tem outras regiões para destacar. Além do Texas, tem o Alabama e a Flórida, com destaque para a indústria aeroespacial, a indústria de foguetes, de produção de produtos associados aos foguetes. Então, no Texas, a gente tem o centro de Houston, que é a sede da NASA. Na Flórida, a gente tem um local de lançamento de foguetes. E aqui no Alabama tem a produção dos foguetes também. A região oeste, que é essa outra aqui do outro lado, foi a última região a se industrializar. Quando o governo começou a incentivar a industrialização, as pessoas indo para lá, ela começou seu processo de industrialização. Hoje, ela é um grande centro de inovação tecnológica, grande centro de produção de tecnologia. Apesar de ter sido a última região a se industrializar, mas hoje ela tem uma das principais indústrias tecnológicas do mundo, indústria de ponta. Então, nessa região oeste, a gente vai destacar aqui a cidade de Seattle, que fica no estado de Washington. Lá nos Estados Unidos tem o estado de Washington e tem o Washington, que é a capital do país. Os dois ficam em locais totalmente diferentes, um no canto, outro no outro da região do país. Seattle ele possui importante concentração industrial aeronáutica, produção de aviões. Nessa região está localizado, se eu não estiver enganado, a produção da Boeing, que é uma das maiores produtoras de aviões do mundo. Tem a cidade de Portland, que fica no Oregon, importante concentração industrial metalúrgica. E os estados mais importantes, o estado mais importante, na verdade, é o estado da Califórnia, que fica mais ou menos nessa região aqui que está em destaque. Ó. Nessa região, a gente vai ter destaque para as cidades de São Francisco, Los Angeles e San Diego, que formam as principais cidades da região, formando a segunda megalópole do país, a segunda concentração. É como se existisse uma grande fileira de cidade aqui juntando tudo. Ó. São Francisco, aí Los Angeles e San Diego. A Sansão. Então é uma grande concentração de pessoas morando nessas cidades aqui extremamente importantes e grandes. Cidades com mais de 5 milhões de habitantes, mais de 1,5 milhão de habitantes. Nessa região da Califórnia, a gente vai destacar a região conhecida como Vale do Silício. O Vale do Silício, gente, ele fica localizado no norte da Califórnia e ele formou o que ficou conhecido como o primeiro parque industrial, parque tecnológico do mundo. Primeira região a desenvolver tecnologia principalmente voltada para a área de informática do mundo. É uma região que tem uma grande concentração de empresas, de universidades que se uniram para incentivar o desenvolvimento dessas tecnologias. A região é chamada de Vale do Silício porque se baseou nas indústrias de semicondutores que produzem microchip. Os microchips dos computadores geralmente são à base de silício. E é uma região que tem essas universidades e que incentivam muito o desenvolvimento de novas empresas. Então tem muito investimento em pessoas que querem produzir. Então nessa região vão surgir importantes empresas. Exemplos da área de tecnologia. É na região que vai surgir o Facebook. Facebook tem o filme aí, a rede social, para quem quiser conhecer um pouco da história do Facebook. Como começa hoje o cara dono do Facebook? Ele é um dos mais ricos do mundo. É nessa região que vai surgir a Apple, tem a Google instalada nessa região, a Yahoo também está instalada. Então as empresas vão para lá em busca do conhecimento desses estudantes que ficam nas universidades e em busca desses investimentos que tem na região. Então hoje é o principal centro tecnológico do mundo, de desenvolvimento de tecnologia. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem entrar em contato, estou à disposição de vocês. A gente vai encerrando por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.